Rapaz, eu acho que já deve ter começado já. E aí, galera, bom dia. Eu vou começar uma série de lives. Não pelo meu gosto mesmo, né? Mas aquilo que é um propósito que Deus tem para todos nós. Eu participei de um culto online do Pablo Marçal no segunda. Já tenho acompanhado há algum tempo e ele mesmo sempre fala, né? A respeito de a gente abrir a nossa boca para poder falar o que a gente tem no coração e transmitir a palavra. Não é obrigando ninguém, nem nada. É só a gente realmente transmitir aquilo que queima no nosso coração. E muitas pessoas, todos nós temos algo para poder agregar ao outro, né? Talvez achamos que não, mas o que nós passamos na nossa vida é o remédio que vai curar outras pessoas. E se fosse depender de mim mesmo, não estaria aqui, né? Porque nós vamos ser muito criticados, ainda mais quando fala da palavra. O ser humano em si, ele está acostumado a só ouvir besteira e gostar das besteiras, né? E não quando se fala de Deus, que já vai falar que é sobre dinheiro, ninguém acredita e tudo mais. Mas eu gostaria de ler com vocês Provérbios, começar, não tenho o entendimento e o discernimento da palavra, mas eu vou pedir a Deus para que aos poucos Ele possa fazer isso, me dar o discernimento para poder agregar não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas também. Então vamos ler, eu vou começar a ler a Provérbios 1 na tradução de hoje, que é na Bíblia NTLH. Então vamos lá. Aí nós lemos o capítulo, um capítulo, um versículo. E ao ler, você depois, quando terminar o capítulo, você pode ver o que tocou mais você e estudar e refletir a respeito. Uma das coisas que eu quero é fazer as pessoas pensarem um pouco mais, né? Porque se formos parar para pensar, todo mundo acha que o pensamento que cada um tem é o que está certo. Mas uma das coisas que eu aprendi no decorrer desses anos é que você tem sempre que estar mudando sua maneira de pensar, senão você não vai crescer. Como diz um palestrante que é uma pessoa que eu sigo, a ignorância é a mãe da pobreza. E muitas pessoas às vezes estão na vida que está por pura ignorância, porque tem um talento, tem um dom e não coloca isso para fora. Então, quem sabe alguém que estiver realmente precisando no futuro, ver essa palavra e tudo mais, possa refletir e poder crescer. Então vamos lá. Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. 3. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tomar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendem os critérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria
e não querem aprender. Meu filho, escute o que o teu pai ensina e preste atenção ao que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um calor melhoram a sua aparência. Filho, os homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontramos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta amar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, estes homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto, assim: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Então, uma das coisas que esse versículo fala é que a sabedoria está gritando, porque muita gente está precisando da sabedoria. Mas só que uma das palestras que eu vi, um dia ela vai acabar e todo mundo vai querer ela e ela vai zombar de nós. Então você busca sabedoria enquanto é tempo. Escute, quando eu corrijo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouvirão e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier, como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. E rirei quando estivermos passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu a sabedoria não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morreram porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então esse foi o primeiro capítulo. E o que você achou? Muitas das pessoas às vezes têm muita inteligência tal, mas a sabedoria é divina. E com isso dá um pouco de temor, dá medo, né? Imagine você procurar, tá tudo disponível agora e você não querer quando você mais precisar, você não ter. É uma das coisas que realmente faz com que
mas fique preocupante. Mas há tempo de você procurar sabedoria, não só a sabedoria, mas o discernimento da palavra, estar mais próximo de Deus, procurar ter mais, não só ler a Bíblia, né? Assim como eu e muitos fazem, mas sim ter ela viva dentro de você, você viver a Bíblia, que é bem diferente do que a gente vê, né? Porque ser um verdadeiro cristão não é ir à igreja, não é falar que está lá todo domingo, mas é viver e fazer isso no dia a dia. Fazer o que Cristo fazia, isso é ser um verdadeiro cristão. Isso mostrou que muitas das coisas que a gente aprendeu da igreja ajudou bastante gente, ajuda, mas não muda muita gente. Muitas religiões afastam as pessoas da igreja. Isso não é o que Deus quer. Jesus foi crucificado para sermos livres. Por que a religião quer nos prender, né? Mas hoje você tem ainda a disponibilidade de procurar a sabedoria, de fazer com que as pessoas possam ir até Deus, que é o dever de todo cristão, né? Quando você vai na igreja, independente da religião, eles falam, leve a palavra ao próximo. Mas só que as pessoas só querem, digamos, levar no dia a dia, né? E a internet meio que mudou isso. É um canal que pode alcançar milhões. Eu realmente demorei muito para poder fazer isso aí. Porque você fica com medo de crítica, isso e aquilo. Mas se Deus nos chamou, e aquilo que você acaba vendo nessa vida, que pode transformar não só a sua, mas outras vidas de outras pessoas, como é que você vai deixar de lado, né? Imagine, Deus quer que todos nós sejamos prósperos e nós continuamos nessa vida de reclamação, de desânimo, depressão e tudo mais. Então é começar a falar e deixar as coisas acontecerem. Ele está sempre conosco, é nós que nos afastamos dele. Então, um adendo só para você pensar, tudo aquilo que você realmente desejar, você profetiza antes. Eu lembro quando eu comecei, nos meus 18 anos, eu lembro que a empresa da cidade onde eu morava falava, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, muitos anos atrás. E eu profetizava bem antes, porque era a maior empresa da cidade. E assim que eu terminei os estudos, eu trabalhei alguns dias em alguns lugares, mas logo em seguida eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa. Então, às vezes você não fica só querendo, não, eu quero. Esteja em movimento, esteja fazendo algo para você ser notado, para que as oportunidades possam aparecer. A oportunidade não cai do céu, você cria as oportunidades. E eu trabalhei nessa empresa por 8 longos anos. Foi um grande aprendizado, porque você aprende, né, como uma empresa realmente funciona. No decorrer do tempo a gente vai conversar mais sobre a respeito disso, mas tudo aquilo que você realmente desejar, você profetiza antes que você vai conseguir. Na segunda empresa também que eu trabalhei, eu falei, não, eu quero trabalhar de segunda a sexta, das 7h30 às 5h30, ou das 7 às 5, né? Mas queria folgar sábado e domingo. E eu consegui. Aparecem outras propostas, vai aparecer, porque é assim que as coisas acontecem, né? Quando você realmente quer alguma coisa, sempre vai aparecer coisas para ver se você vai mudar o seu foco.
E se você mudar, você acaba perdendo aquela oportunidade. Propostas melhores, outras não. Mas quando você está realmente decidido naquilo que você deseja, pode ter certeza. Deus vai honrar aquilo que você realmente quis no seu coração. Então, independente da situação que você está passando agora, seja procurando emprego, tentando empreender, profetiza isso todos os dias. Profetiza que Deus vai te ajudar. Só que você tem que estar em movimento, não adianta só desejar e ficar parado. Isso não vai cair do céu. Ou melhor, pode cair, né? Ele é Deus, ele pode fazer tudo, mas você esteja ciente de estar em movimento, conhecendo pessoas, mudando a sua maneira de pensar. Esse é o principal. Não se cresce nessa vida sem mudar a sua maneira de pensar. E isso eu meio que aprendi um pouquinho tarde, né? Ou melhor, nunca é tarde quando você se liberta. Porque quando você se liberta da ignorância, você vê o mar de oportunidades que você vai ter fora. Só que o medo e as pessoas vão fazer com que você fique retraído e não queira prosseguir. As críticas, a proteção, o sistema sempre vão tentar parar pessoas que querem fugir fora deles, porque é um padrão, né? Você imagine, você estuda a vida toda para depois, quando sair, você ter que fazer uma faculdade. E eu, vou ser sincero, desde cedo eu sempre achei que você, para ser bem sucedido na faculdade, não determinaria isso. E realmente não determina. Mas a grande maioria, o sistema implantou isso, né? E depois de praticamente 30 e poucos anos, eu vi que isso é realmente verdade. Porque, pelo menos na última empresa que eu trabalhei, o dono não tem faculdade. E ele é o dono. E muitas pessoas que têm faculdade trabalham com uma pessoa que não tem. Não tem lógica, né? Mas quando você vê isso, você vê que as pessoas elas são moldadas a fazer tudo aquilo que a maioria está fazendo. E para você ser bem sucedido hoje, você tem que meio que fugir disso. Faculdade é importante sim, para algumas áreas, para medicina, para odontologia. Em algumas áreas realmente é importante, mas para outras é só mais um currículo. Ainda mais hoje, se você for parar para pensar que como ficou tudo mais fácil, todo mundo pode fazer. Anos atrás, quando era mais novo, você via que quem fazia faculdade era só mesmo quem tinha dinheiro. E isso fazia com que poucas pessoas se destacassem. Então, naquela época, valeria realmente bastante a pena. Porque hoje você vê que várias pessoas... Ó, o João aí, ó. Bom dia, João. Você pode ver que muitas pessoas hoje, elas fazem a mesma coisa e às vezes desejam receber por aquilo que estudaram, mas não tem experiência, né? E infelizmente as empresas não vai pagar aquilo que você deseja. Então é muita gente fazendo a mesma coisa e quando pensa que não, todo mundo corre o risco de ganhar pouco. Apenas aqueles que se destacam é que vão fazer a diferença. Mas se você realmente deseja isso, faça, busque os seus sonhos, não desista, faça valer a pena o seu esforço. Mas não fique preso só ao que a faculdade fala.
porque aquilo que vai fazer diferença é aquilo que não é ensinado nem na escola, na faculdade, é lidar com pessoas, lidar com suas finanças. E isso é o que realmente prejudicou muita gente no decorrer desses anos. A gente sai só com querendo não ganhar dinheiro, não. E não se ganha dinheiro, se faz dinheiro, né? A mentalidade do brasileiro é só em ganhar. Mas é assim mesmo. Mas ainda dá tempo de mudar. Como vocês ouviram em Provérbios, ainda dá tempo de fazer a diferença na sua vida. Não sei como você vai buscar, você pode empreender, que é uma das coisas que eu comecei a fazer. No decorrer dos dias, do tempo, eu vou falando como é que é. Não vou ser aquele que vai falar só quando chega lá, não. Tem os perrengues, como é a sua mentalidade, quem me ajudou a ter essa mentalidade e como você também pode ter para você poder crescer. Talvez você tenha uma mente fechada, duvide das coisas, mas com o decorrer do tempo você vai saber que qualquer um pode mudar a sua vida de tal maneira que vai fazer você crescer. Então, beleza, galera. Acho que por hoje tá bom. Minha primeira live, uma pessoa, mas não tô ligando pra isso não. Não é a quantidade de pessoas, que muitas das vezes as pessoas ficam com receio de falar alguma coisa, querendo apenas que pessoas que estejam vendo. Não, eu tô fazendo isso é para Deus, para que possa atingir as pessoas. É para Ele, não é para mim. Então, foi um peso já que já saiu. Assim que uma pessoa entrou, o coração meio que dispara. Que às vezes você fica aquele pensamento, o que vão falar, o que vão julgar. Mas isso é de menos. Independente do que você faça ou não, as pessoas vão te julgar. Então, pelo menos seja julgado pelo aquilo que você está fazendo, principalmente o que é certo, aquilo que é para Deus, que vai fazer com que você cresça e possa ajudar outras pessoas. Então, também é um pedido aos nossos irmãos, né? Cristãos, evangélicos, católicos. Abre a boca também, faça uma live, crie algum grupo de transbordo. A chance para você poder levar a palavra que está dentro de você é pela internet. Não fique dependendo só do dia a dia. Muitas das vezes você fica dependendo só do dia a dia e você não alcança muita gente ou quem vai na igreja. A internet está aí para poder fazer aumentar a palavra que queima no nosso coração. E também o seu dom, né? Vai que o seu dom também possa ajudar outras pessoas, fazer com que outras pessoas possam melhorar de vida, porque não é só levar de pessoas a palavras, a multiplicação de talentos também é importante e isso é o que vai fazer muita diferença. Na palavra dos talentos fala que o Senhor deu talento para um, para cinco, deu 5 para um, 2 para um e 1 para um. E aqueles que multiplicou, eles foram abençoados. E aquele que guardou para si foi repreendido. Agora você imagina quantos talentos você tem que você não põe para fora, com medo de alguém roubar e fazer com que outras pessoas possam mudar de vida. Então, leia a parábola dos talentos, que você vai ver do porquê que muita gente ainda está nessa vida de escassez, de pobreza, assim como eu estava. Mas só o fato de já estar falando, isso já mostra que a escassez e muita coisa já está saindo. Então, leia
Leia algumas coisas que vai fazer você refletir bastante. Vai fazer a sua maneira de pensar mudar. E vai fazer você crescer e poder também ajudar outras pessoas. Então, beleza, galera. Então, eu vou ficando por aqui. Que vocês tenham um excepcional dia. Que possam ter um relacionamento melhor com Deus nesse dia. E na hora que tiver de falar alguma coisa, conversa com Ele. Que Ele vai falar no coração de vocês. Se tiver que pedir perdão, perdoe. Mas não esqueça de agradecer a Ele por tudo. E ter um relacionamento melhor com Jesus. Que Ele também quer ser seu amigo e transformar a sua vida. Beleza, galera? Até a próxima. Abraço para todos. Fique com Deus.